Então, é fundamental que cada um descubra, né, a lacuna, né, tanto nutricionalmente, que falta, né, para você chegar lá, e isso se faz com análise do solo, né? Então você precisa encontrar essa lacuna, né, essa parte que está faltando. Né? E por quê? Porque, de acordo com esse princípio, o rendimento de uma safra ele é limitado, né, pela deficiência desse nutriente essencial. Então veja, eu estou falando de limite de safra. Então, e aqui a gente tem que considerar, né, que de acordo com a nutrição, os nutrientes eles não são, eles são insubstituíveis, né, para a química natural. Ou seja, o fósforo é o fósforo, o cálcio é o cálcio. Você não pode suprir o fósforo aplicando cálcio, né? Mas aí você vai ver que é a química natural. Aí você vai ver, né, que muita gente vai falar, né, que, né, principalmente na agricultura biodinâmica, você vai ver que essa não é necessariamente uma verdade. Mesmo porque você vai ver que na agricultura biodinâmica você é capaz aí de transmutar os elementos. Né? Então, principalmente aí, como a biodinâmica fala, principalmente o Steiner fala, né? Você é muito muito possível você transformar um elemento, a sílica, por exemplo, em um elemento como, por exemplo, o que a planta necessita, como o ferro, ou como o fósforo, ou como o cálcio. Né? Então agora, se nós fôssemos passar então para o princípio, né, da agroecologia, é isso que eu queria mostrar para vocês, e você pode, o que você acha que pode estar colocando aqui no princípio da agroecologia? Você sabe que o princípio da agroecologia, né, do princípio da agricultura orgânica, né, todos esses movimentos agroecológicos, eles falam de algo muito importante, que você precisa integrar os organismos, né, todos os sistemas que você encontra, né, no organismo agrícola. Então, se nós formos pensar assim, né, esse aqui seria a nutrição, seria apenas uma ripa de um grande barril de um organismo agrícola. Não sei se deu para entender, né? Ou seja, nas partes, né, nós encontramos os mesmos princípios que regem o todo. No caso, a nutrição, então, ela irá aqui nesse caso, nós vamos fazer ela como apenas uma ripa, né, apenas uma ripa, né, de todo o nosso sistema. Então eu vou apagar aqui. Então eu peço licença para o Liebig, né, e para a lei do mínimo, porque nós agora vamos além, tá? Porque nós já explicamos a lei de Liebig, tá? E vamos além. Então aqui no caso, né, nós então tiramos os nutrientes, né, e a gente vai então colocar os nutrientes, né, em uma apenas. Imagine então que todos, mesmo que todos aqueles nutrientes, né, estivessem preenchidos, né, então vamos colocar como se ele fosse essa ripa aqui, que ela foi até o final. Então a gente coloca que os nutrientes são apenas uma ripa, tá, de um sistema geral, tá bom? Então veja que aqui a gente já está mudando o nosso raciocínio. Até então, né, como eu disse, esse pensamento do Liebig, ele é o pensamento tradicional cartesiano e reducionista chamado, ou seja, ele está analisando exatamente uma parte isolada do todo. Então o nosso pensamento aqui, a gente procura utilizar o máximo possível do pensamento holístico, o pensamento sistêmico. Então a gente procura sempre aí pensar no todo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, pensando no todo, nós vamos considerar que os nutrientes são apenas uma parte da ripa. Tá? Então, quais são os outros? Seriam, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, iluminação. Tá? Nós podemos colocar aqui água. Tudo bem? O que mais? Nós podemos colocar aqui os micro-organismos do solo. Nós podemos colocar, por exemplo, as pragas, né, doenças, né, e assim vai. E a gente pode colocar aí
um outro aspecto, né, que de repente a gente pode colocar, por exemplo, matéria orgânica aqui. É claro que a gente podia colocar muito mais, a gente podia colocar o oxigênio do solo, né, a gente podia colocar aí as plantas invasoras, né? Mas aí você vai ver que é claro que aqui as pragas e as doenças são consequências, mas elas vão afetar, então é claro que a gente poderia tirar as doenças e as pragas, por quê? Porque elas são consequências de um sistema que não está preenchido, mas a gente pode colocar aqui também como um fator que está aí, aqui, então aí determinando, né? Um fator que está determinando o nível de produção. Então aqui vale um parênteses, quem que vocês lembra, eu não quero confundir muito, mas eu vou colocar uma outra forma aqui muito importante, que é, quem lembra que fenótipo, né? O fenótipo, vou escrever fenótipo, né? É igual a genótipo mais o meio, ou seja, o meio ambiente em que ele está inserido, tá? Ou seja, o que é o fenótipo? O fenótipo, ele é o potencial de produção, né? Ou seja, é aquilo que aquela planta ou aquele animal, né, ele consegue aí estar expressando o potencial máximo, é o fenótipo. Mas esse fenótipo, ele vai ser igual ao quê? Né, a somatória do seu potencial genético, né, com o seu potencial do meio ambiente. Ou seja, não adianta ser só o genótipo, mas tem que ter o meio ambiente estando atuando para dar a sua potencial máximo. E quando a gente está falando em ambiente, né, nós estamos falando de todas essas ripas. Aqui a gente poderia então colocar também na ripa o limite ou a ripa do genótipo, né, da genética da planta, né? E aqui existe até uma proporção, posso até adiantar para vocês, a gente pode falar mais isso em outras aulas. A gente pode falar aqui, ó, aqui é 25%, né, e aqui é 75%. Ou seja, do fenótipo, do potencial máximo de produção, 75% é o meio em que vai influenciar, e apenas 25% é o genótipo. Então a gente às vezes, né, fica com esse negócio do transgênico, né, a coisa do híbrido, né, fica procurando a parte genótica, trabalhando com a parte genótica, e veja que 75% de todas essas influências é o meio. E o meio é isso que a gente está colocando. Então veja, aqui é o barril, já não é o barril de Liebig, tá? Então é um barril que é mais voltado aí para o nosso sistema agroecológico. Tá? Então, lembrando, né, que o barril de Liebig, né, ele é químico, estreitamente químico, puramente químico, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Mas veja que nós colocamos, é como se aqui nessa ripa existisse em cada ripa aqui você pudesse colocar, né, subdivisões, né, que também aí seriam dentro da ripa, existisse aí a parte, né, as subdivisões da própria ripa que limita a ripa em si.